Oi, pessoal, a gente aqui de novo. E hoje eu quero falar sobre coronavírus e espiritualidade. O que tem a ver? Na minha concepção, dá para fazer um comparativo muito interessante e eu quero trazer isso para vocês. O coronavírus, como muitos já sabem, é um super vírus que está dentre os vírus mais perigosos desse inverno, daqui da Europa e dos Estados Unidos. A Europa é o lugar que hoje está sendo mais atingido, apesar do primeiro caso ter sido na China. Ele hoje não está matando muitas pessoas, mas já matou algumas. E aqui nos Estados Unidos, os maiores focos estão dentre os estados, né? É a Califórnia, que é onde eu moro. E a minha região, a região em que eu moro, é a região mais afetada, que é a região do norte da Califórnia. A gente tem 80 e poucos casos, a gente só perde, na verdade, para Washington. E como a coisa está acontecendo? Para muita gente, eu percebo que não está sendo um problema tão grave e algumas pessoas estão levando a corona como mais uma gripe. Aquela gripezinha que você toma um remédio e passa. E em muitos casos, realmente é apenas uma gripe onde você pode tomar essa medicação e você ficar bem. A gente sabe que para fazer a medicação, você vai ter que tomar uma medicação, vai ter que fazer os exames. O exame custa $3.500. Não é um exame barato, então muitas pessoas não estão tendo condições de pagar. A saúde pública aqui dos Estados Unidos não é igual à do Brasil. A gente não tem SUS, né? As pessoas mais carentes estão plano do governo e esse plano ele vai te tratar, mas você vai ter que pagar depois. A grande maioria das vezes. A não ser que a pessoa seja muito pobre e não tenha realmente como pagar. Mas a grande maioria das vezes você fica negativado por dívida. E o que acontece é que esse é um dos problemas e não é o único problema. No momento em que o Estado pediu para que a gente ficasse em casa de quarentena, né? Ou seja, meu marido está trabalhando de casa, as grandes empresas já mandaram os funcionários para casa, os taxistas não estão mais tendo muitas pessoas, porque as pessoas estão tendo dificuldades, né, de pegar táxi, Uber, por receio de contaminação, sem saber quem foram as pessoas que entraram antes. Tá caindo o número de comida fora, muita gente não quer comer em restaurantes, alguns pedem, mas não vão no recinto. Muita gente está evitando lugares fechados, eu inclusive também estou. E por quê? Isso é exagero ou é precaução? Pelo que foi nos dito, o coronavírus, às vezes, ele não tem, por exemplo, influência em algumas pessoas. Eu não sou grupo de risco, eu tenho 40 anos, mas a partir de 55, 60, a pessoa já tem imunidade um pouquinho mais baixa e ele pode ser mais propenso. O que acontece é que se eu for para um restaurante, pego no talher, pego numa mesa, pego na maçaneta e eu esqueço de lavar as mãos, ou eu dou uma coçadinha no olho, coloco a unha na boca, ou limpo o nariz que seja, eu estou fazendo o quê? Pegando esse vírus que estava naquele lugar, estou trazendo para mim. Às vezes não vai me fazer mal. Minha família, meu filho, meu esposo, nós não somos grupos de risco. Mas eu posso ir para um outro lugar, pegar em uma outra coisa, por exemplo, no supermercado, pegar uma fruta ou pegar uma caixa de leite, resolver pegar do lado, ou devolver porque eu vi uma outra marca que eu gostei mais. Então, por N questões, eu posso tocar em alguma coisa e deixar aquele vírus. Só que vem aquela senhorinha idosa de 60, 70 anos e vai pegar aquele leite que eu peguei anteriormente. Ela vai estar no mesmo ambiente que eu estou e eu dou uma espirrada. Ela pode sentar na mesma mesa que eu sentei e deixei ali, né? E isso vai se propagar. Por quê? Porque para mim não fez tanto efeito. Eu posso ter uma gripe, tomar um remedinho para gripe e passar. Mas e essa senhorinha de 70 anos? Será que para ela vai ter a mesma influência que teve em mim? O que o governo pede é que a gente
mesmo que a gente vá para os lugares, a gente tenha muito cuidado, porque além de receptor, além de eu estar recebendo esse vírus, eu naquele momento em que eu saio, eu sou condutor. Eu estou conduzindo esse vírus para outros lugares. A gente não sabe se a gente tem ou não. Por quê? Porque eu tive contatos com N questões, com N coisas, com N pessoas. Eu tenho tantas coisas que eu possa ter me contaminado e eu não percebi. No momento em que eu vou para esses lugares, eu estou sendo alguém que está canalizando, que está levando, né, para o outro também. Então, ficar em casa foi a maneira que o governo pediu para que as pessoas fizessem, para que ela não seja o condutor da doença. Porque mesmo que ela tenha o vírus e não fez nenhum tipo, não teve nenhum tipo de influência na vida dela e da família, ela pode ser condutor. Pensa agora comigo como essas questões são tão parecidas quando a gente está passando por momentos complexos e desafiadores em nossas vidas. Às vezes a gente está passando por problemas, vamos colocar que o problema é o corona, né? E a gente está tão cheio de recepção, ou seja, é uma família tóxica, é um amigo tóxico, é um trabalho, um ambiente de trabalho que não é amigável, e você está fazendo o quê? Nesse momento está se contaminando com aquele monte de situações, com questões, com pessoas que não te entendem, e você está ali, ó, recebendo tudo aquilo. Quando você sai daqueles ambientes, você esquece de se limpar, de passar o álcool em gel, né? Que seria no caso do corona, você esquece de se limpar, você esquece de parar e pensar, não, vai ficar aqui o que eu vivi aqui. Mas você vai para casa com aquilo na cabeça, você tá estressado. Chega em casa, sua filho que tá te esperando, quer brincar, e você diz agora não, e a criança faz uma birra e você bate naquela filha. Olha só, em você a influência foi uma e naquela criança vai ser muito maior. Ou o seu pai tá doente, ou sua família tá te esperando e quer conversar por algum problema e você vai falar. E quando eu chego nessa casa só tem problema. O problema não é você, não são as pessoas, mas nesse momento é o que você está levando para o outro. O que você está trazendo como receptor, você agora está distribuindo para o seu filho em forma de rancor, de nervoso, de falta de paciência, para seu pai, para sua mãe, para seu esposo, como um momento de descanalizar. Eu tô tão nervosa que eu acabo descontando em quem eu amo, só que você tá acabando levando aquela parte difícil, aquele vírus, né? Aquela ansiedade, aquele medo, aquele desespero que você viveu, né? Aquele momento difícil que você viveu no lugar ou com uma pessoa, para quem não tem nada a ver. Você está pegando e você está recebendo, sendo receptora de algo que você poderia simplesmente dar um tempo. No momento em que a gente dá um tempo, a gente tem nossa quarentena desse tipo de relacionamento tóxico, ou de amizades tóxicas, ou de lugares que não são tão bem, né, evoluídos, e de pessoas, a gente começa a cuidar da gente. Quarentena no coronavírus é para você ficar em casa, se acalmar, trabalhar de casa e ter tempo para você. A quarentena na vida espiritual é você se afastar desse tipo de relacionamento, é você fazer seu trabalho, mas não se envolver, é você de repente começar a colocar currículos em outras empresas. Quarentena na vida seria você se afastar de pessoas que não estão te fazendo bem, e nem sempre é você cortar a relação, mas não ter tanta intimidade, para que você não possa levar esse vírus para o outro. E se você tiver que ter, de certa forma, contato, como no trabalho, que você consiga discernir que o trabalho fica ali, mas que sua família merece você por inteira, você totalmente bem cuidada, você limpa de tudo isso. Então, passe o álcool em gel na sua consciência, no sentido de limpa, né, tudo que você viveu,
antes de levar para o outro, porque a gente é receptor, mas a gente também leva para o outro aquilo que a gente recebe, a gente é condutor. E ser condutor de algo tem que ser de algo bom, tem que ser de paz, de luz e de amor. Então, eu percebi que às vezes é preciso se afastar, né, do mundo inteiro para a gente ter uma paz conosco, né? É preciso a gente tomar o remédio de uma boa leitura, de um bom filme. É preciso a gente encher nosso corpo, nossa vida, nossa alma, nosso espírito e nossa mente de coisas tranquilas e de coisas boas, para que a gente leve para o mundo tudo de bom que a gente tem e não precise aumentar o número de pessoas tristes, depressivas ou que estão aí tendo problemas seríssimos com o nosso comportamento, porque às vezes atinge pra gente tão pouquinho e a gente faz pro mundo algo tão grande. Então, vamos ter cuidado com o que a gente fala, de como a gente fala e de como a gente cuida do outro. E vamos cuidar do coronavírus também. Um grande beijo e eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo.